Tiago capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 9. Tiago está lá no final da Bíblia, para se alguém tiver alguma dificuldade, tá bem lá no finalzinho da Bíblia, tá? Se você estiver chegando aí bem próximo ao final da Bíblia, lá está Tiago, depois de Hebreus e antes da carta de Pedro, tá? Tiago está aí. Tiago capítulo 1, versículo 9, vai ser a nossa leitura. Eu vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada, na NA. Mas é bem parecida a versão aqui da Revista Atualizada. Tá? Na verdade, a NA ela é a nova edição, né, da Revista Atualizada. Tá? Está escrito assim, Tiago, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Vamos ler novamente? Vou ler novamente, fazer a leitura novamente, acompanha aí. Capítulo 1, versículo 9. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Amém. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor coloca diante de nós, que nós lemos agora. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha abri-la diante dos nossos olhos, que o Senhor venha, por meio do Teu Espírito, fazer-nos compreender esta mensagem, a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. O Teu Espírito, Senhor, ilumina o nosso entendimento, o entendimento de cada um dos Teus filhos aqui, e a despeito, Senhor, da minha incapacidade, das minhas limitações, que o Senhor esteja revelando a Tua vontade, que o Senhor esteja falando ao coração do Teu povo que aqui está. Fala ao nosso coração, Senhor. Revela a Tua vontade aos nossos corações. Somente se ouça, Senhor, a Tua voz nesta hora. Amém. Amém. Irmãos, a título de introdução, eu vou repetir aquilo que já disse em outra ocasião, que Tiago é um manual para a maturidade cristã. O livro de Tiago, a carta de Tiago é um manual para a maturidade cristã, e é um livro de cosmovisão, que nos faz enxergar a vida a partir de um ponto de vista bíblico, a partir do ponto de vista de Deus, e consequentemente isso nos leva a deixar de ver a vida a partir das lentes do pecado. Então, não se esqueça nunca disso. Quando você olhar para esta carta de Tiago, não se esqueça disso. Tiago é um livro de cosmovisão, é um manual para a maturidade cristã e é um livro de cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão que eu tenho de todas as coisas, a visão que eu tenho de mundo, da realidade, daquilo que está à minha volta. Tiago é um livro de cosmovisão. A intenção é realinhar a nossa visão com a visão de Deus, com a visão bíblica, para que nós possamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e aplicá-la em nosso dia a dia. Consequentemente, isso nos levará a abandonar, a deixar de lado aquela vida, aquele modo de viver que nós tínhamos, olhando para a vida, olhando para o mundo a partir das lentes do pecado. Tá? Então,
A intenção de Tiago é essa. O livro de Tiago, ele retrata esta intenção, ele esposa diante de nós esta intenção. Isso tem que estar bem claro diante do nosso entendimento. E olhando aqui para o nosso texto desta noite, versículo 9, nós temos aqui uma ligação com o tema das provações. O tema das provações foi apresentado no versículo de número 2, a partir do versículo de número 2, e ele é retomado no versículo 12. Note você que a gente leu o versículo 9, 10 e 11. Nós lemos alguns versículos que estão aí no meio. Tiago apresentou o tema das provações no versículo 2, e quando chega no versículo 12, ele retoma o tema das provações, e nós lemos aí alguns versículos que estão no meio. Ou seja, há uma ligação com o tema das provações, porque está no contexto, está inserido no mesmo contexto. E a pobreza, irmãos, não sei se você notou, mas nós lemos aí Tiago falando sobre o pobre e o rico. E a pobreza talvez seja a mais difícil provação pela qual aqueles leitores da carta de Tiago, a quem ele escreveu primeiramente, estavam passando, enfrentando. Talvez fosse uma das provações mais difíceis que eles estivessem enfrentando naqueles momentos. E Tiago escreve falando sobre isso. E talvez você pergunte, mas só por isso Tiago vem falar da pobreza? Não, da pobreza e da riqueza, não. Tiago também fala sobre isso porque a área da vida que mais cria problemas e que mais é a causa de lealdades divididas, de mentes divididas, de ânimo dobre, como nós lemos no versículo de número 8, da última vez que nós fizemos a exposição sobre Tiago, quando Tiago fala sobre aquele que ora, mas duvida, que não é constante, mas que é duvidoso, que não tem um coração firme, mas que é duvidoso e que é como a onda do mar que é levado de um lado para o outro. Ele diz no versículo de número 8, que essa pessoa é uma pessoa de ânimo dobre, é uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos, é uma pessoa de mente dividida. Ora pensa que sim, ora pensa que não, ora crê e ora não crê. E quando nós olhamos para esse tema da riqueza e da pobreza, nós vamos entender ou perceber que esse tema, irmãos, na maioria das vezes a causa ou a maior causa das lealdades divididas. É a maior causa desse ânimo dobre, dessa mente dividida. Esse tema, ou essa área de nossa vida, ou da vida das pessoas, é a que mais cria problema para essa pessoa no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele lida com essa atitude do ser humano diante de Deus e diante de Mamon. O ser humano diante de Deus e diante das riquezas. Aquele tema que o Senhor Jesus falou, sobre o qual o Senhor Jesus pregou, ensinou, dizendo, olha, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês hão de amar um e odiar outro, ou hão de amar aquele e odiar esse. Então vocês precisam servir a somente um Senhor. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, a Deus e a Mamon. Porque ou você amará mais a Deus e odiará as riquezas, ou você amará as riquezas e odiará a Deus. É verdade que a riqueza em si não faz mal algum, não traz em si mal algum, malignidade alguma. Pelo contrário, o próprio Deus deu riquezas a Salomão. Nós lemos isso na Escritura, a Escritura nos ensina isso, que Deus fez com que Salomão fosse muito rico, Deus o abençoou desta forma. Então o problema não está em ter alguma coisa, em possuir bens, em ter riqueza, não, mas o problema está em que isso domine o meu coração, em que isto se torne senhor da minha vida, em que a riqueza se torne o senhor da minha existência e controle a minha vida, as minhas atitudes, o meu sentimento, a minha vontade.
E aí, então, quando isso acontece, eu deixo de adorar a Deus e de servir a Deus. Deus deixa de ser a prioridade em minha vida. E é por isso que Tiago trata deste assunto. Tiago começa falando do irmão de condição humilde. Versículo de número 9. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Está lendo aí? Não feche sua Bíblia, tá? Mantenha a Bíblia aberta no momento da pregação. Versículo 9. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. A palavra que aparece aí é tapeinos. E essa palavra grega aponta para um cristão de baixa condição socioeconômica. Até porque esta palavra aparece aí em contraste com a palavra plousios, que aparece no versículo de número 11, que é a palavra rico. Então a palavra pobre aparece em contraste com a palavra rico. O pobre e o rico. Ele está apresentando duas classes de pessoas que vivem em condições diferentes. Há um contraste entre as duas classes de pessoas, entre as duas condições de vida socioeconômica. E ele fala com esse irmão, e aí ele diz que esse irmão deve gloriar-se na sua exaltação, ou como está, eu não sei como está na atualizada, acho que é dignidade, é isso que está aí? Sua dignidade. Esse irmão deve gloriar-se na sua dignidade. O que significa dignidade aí, irmãos? A palavra dignidade que aparece aí é rupsos, no grego, é a palavra exaltação. Por isso que eu usei exaltação aqui, é como aparece na NAA. E seria muito provavelmente uma tradução um pouco melhor, né? Palavra dignidade é ripsus, ou rupsus, é exaltação. Essa palavra é usada em outros textos do Novo Testamento como descrição do reino celestial. Quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios 4:8, essa palavra aparece ali falando das alturas, dos céus. Quando nós olhamos para Lucas 24:49, também nós encontramos esta palavra falando sobre os céus, sobre as alturas. Lá do alto, onde vem as nossas bênçãos, onde o Senhor nos abençoa. Então, o que significa isso? Isso aponta para uma realidade celestial, para algo que está além desta vida. Dignidade inclui, então, o gozo atual que o crente tem em seu status espiritual, ou seja, em seu status de estar exaltado espiritualmente com Cristo, como diz Paulo em Efésios, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse seu status que é já presente, que é já agora, você como cristão está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Esta dignidade inclui esse gozo por estar vivendo assim, por ter esse status em Cristo, por estar em Cristo, por estar exaltado em Cristo já neste momento, mas este gozo inclui também, esta alegria inclui também a esperança do futuro, a esperança do reino eterno, a esperança do participar do eterno gozo no reino de Cristo que há de ser inaugurado. Dê uma olhada, por exemplo, aí no capítulo 2, Tiago capítulo 2, versículo de número 5. Tiago capítulo 2, versículo 5. Olha só o que Tiago diz: escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para que sejam ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Olha só o que Tiago está dizendo. Então ele está dizendo, Deus escolheu os que são pobres aos olhos deste mundo, sim, escolheu. Para quê? Para que sejam ricos na fé e herdeiros do reino celestial. Alegrem-se nisso. É isso que ele está dizendo aqui. O irmão de condição humilde, capítulo 1, versículo 9. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Que exaltação é esta?
é a presente exaltação, uma vez que estamos em Cristo, e ainda que sejamos pobres, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, espiritualmente já estamos exaltados com Cristo, mas é também a esperança de que um dia, no futuro, na eternidade, quando Cristo voltar, nós estaremos unidos a Ele para sempre, exaltados com Ele, e participaremos do gozo celestial na eternidade. Esta é a alegria do cristão. E Tiago está dizendo: irmão, você é pobre, você enfrenta lutas, você está passando por provação, vivendo uma condição humilde, em pobreza. Glorie-se na sua exaltação, alegre-se nisso. Essa semana eu conversava com um pastor amigo, e aí a gente comentou alguma coisa, né? Falando sobre Tiago, e aí ele falou assim: isso me encanta, porque eu havia falado sobre essa contradição, não, às vezes uma contraposição que Tiago faz. Ele apresenta como que um assunto e algo que parece ser contrário, mas como ele disse aqui no versículo de número 2, você vai estar passando por provação, irmão, alegre-se. Parece algo estranho, alegrar-se no sofrimento? Não, mas aí ele vai explicar. Alegre-se por causa do propósito que há por trás do sofrimento. Quando chega aqui no versículo 9, ele diz: você sofre com a pobreza, irmão, glorie-se, alegre-se. Glorie-se na sua exaltação. Você é crente, você já está exaltado com Cristo. E quando Cristo vier, você vai gozar de todas as bênçãos celestiais, de tudo que tem de melhor na eternidade. Há um reino inteiro do qual você é herdeiro. Alegre-se nisso. Ou seja, aos olhos humanos, você tem razões para reclamar, para murmurar, mas do ponto de vista de Deus, aos olhos de Deus, do ponto de vista bíblico, a razão que você tem é de alegrar-se em Deus, é de glorificar a Deus, ainda que vivendo em meio a provações e tentações, ainda que vivendo em meio à pobreza. E aí Tiago continua, e aí no versículo de número 10 ele fala do rico. O rico glorie-se na sua humilhação. O irmão de condição, versículo 9, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. O rico, glorie-se na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. E aqui, Tiago de novo, né, com essas invertidas dele, né? Glorie-se na sua humilhação. Como que alguém pode se gloriar na humilhação? Como que alguém pode se gloriar na humilhação? Como que alguém pode se alegrar na humilhação? Mas é exatamente isso que ele diz aí. O rico glorie-se na sua humilhação. O rico, assim como o pobre, irmãos, Tiago está dizendo, o rico, assim como o pobre, deve olhar para além das circunstâncias da vida, para além das circunstâncias materiais e físicas, além das circunstâncias eternas. Ele deve olhar em direção aos valores espirituais e interiores. Se ele é cristão, ele tem que olhar para além daquilo que está diante dos olhos e contemplar o reino celestial e contemplar a realidade do que os olhos não podem ver. Então, o que significa glorie-se na sua humilhação? Ou na sua insignificância, talvez esteja aí na sua versão. Primeiro ele apresenta uma razão. A razão pela qual o rico pode gloriar-se na sua humilhação, na sua insignificância, é a natureza transitória deste mundo e das riquezas deste mundo. Porque aí ele apresenta a sua argumentação no versículo, ainda no mesmo versículo 10, ele diz: porque o rico passará como a flor do campo.
O sol levanta-se com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos, ou seja, a riqueza é transitória, é passageira, os bens deste mundo são transitórios e passageiros, eles se acabam, o ladrão rouba, tudo isso se vai. Ninguém pode levar isso para além desta vida. Então esta é a razão pela qual o cristão que é rico, que possui bens, não deve gloriar-se nos bens, mas deve gloriar-se na sua insignificância, na sua humilhação. Mas o que é esta insignificância na qual o cristão deve se gloriar? Ou o cristão que tem posses, o cristão rico deve gloriar-se? Essa humilhação de que ele fala aqui, ou essa insignificância, é a identificação deste crente com Jesus, com aquele que a si mesmo se humilhou, aquele que, como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim, olha, ele... Jesus, achando-se em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se fazendo-se homem, e humilhou-se ainda mais, fazendo-se servo e morrendo morte de cruz. E ali no início do texto, Paulo diz assim, em Filipenses 2, verso 7, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se humilhou. Tenha em você, em seu coração, este sentimento, essa disposição de se humilhar. Tenha em você esse mesmo sentimento. Ele era Deus, era Criador, ou Ele é Deus e Criador, Senhor do universo. Não devia nada a ninguém, não precisava vir a este mundo, e muito menos morrer em uma cruz. Não tinha por que se tornar homem como nós, viver em um corpo limitado, quando Ele, desde a eternidade, sempre foi infinito e limitado, mas Ele decidiu. Ele assim quis. Ele, achando-se em forma de Deus, humilhou-se, limitando-se a um corpo humano, fazendo-se homem. E humilhou-se ainda mais, morrendo morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento. Tiago está falando a mesma coisa aqui. Tiago está dizendo, o rico, glorie-se na sua humilhação, glorie-se na sua insignificância. O que é esta insignificância? O que é essa humilhação? É a sua identificação com o Cristo da cruz, é a sua identificação com aquele que a si mesmo se humilhou. É a sua identificação com o homem de dores, com aquele que foi desprezado, humilhado. É a identificação desse cristão com aquele que foi pendurado na cruz, humilhado diante de todos. Nas palavras do Senhor Jesus em Mateus 23, verso 12, quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, irmãos, a única base em que o pobre e o rico devem colocar a sua confiança, a única base em que o pobre e o rico podem colocar a sua confiança é na sua identificação com Cristo. Aquele que já está humilhado neste mundo, que é pobre, que não tem nada nesta vida, deve alegrar-se pelo fato de que ele está identificado com Cristo e exaltado com Cristo, e será ainda exaltado por ocasião da vinda do Senhor. E aquele que tem bens neste mundo, que tem uma posição, um status neste mundo, uma posição de glória neste mundo, ele deve alegrar-se na sua identificação com Cristo da cruz. O pobre se alegra na sua identificação com Cristo exaltado à mais elevada posição do universo. E o rico
Alegra-se na sua identificação com o homem de dores, desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Os dois precisam olhar para as suas vidas a partir de uma perspectiva celestial e não a partir da perspectiva terrena. Os dois precisam olhar para a sua própria vida, não a partir daquilo que está diante dos olhos, não simplesmente vendo as circunstâncias ou aquilo que acontece em sua vida, aquilo que tem ou que não tem, mas devem olhar para a sua própria vida a partir da perspectiva de Deus, da perspectiva da palavra de Deus, da perspectiva celestial, da sua identificação com o Cristo exaltado e com o Cristo humilhado. A figura de uma flor murchando que Tiago apresenta, irmãos, era uma figura familiar. Está aí no versículo ainda no versículo 10, ele diz: o rico passará como a flor do campo, e no versículo 11 ele diz: porque o sol se levanta com seu calor ardente, e a planta seca, a sua flor cai, a formosura do seu aspecto desaparece. Essa figura de uma flor murchando é familiar aos leitores do Oriente, daquele Oriente Médio onde eles estavam, onde eles viviam. Aquele povo, irmãos, anualmente viam as primeiras flores da primavera se secarem, e se secarem de repente, debaixo do calor impiedoso do sol. Então esta era uma linguagem que eles conheciam, com a qual eles estavam familiarizados, era algo que eles estavam acostumados a ver. E Tiago diz: é assim que acontece com aquele que está colocando a sua confiança nos bens passageiros desta vida. É assim que acontece. Como a flor, ele murcha, como a flor, ele seca e cai, a sua formosura, a sua bela aparência, o seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. O motivo, irmãos, desta comparação botânica é explicitamente resumido nesse texto: o rico murchará em todos os seus caminhos. E aqui eu quero falar sobre essa palavra, caminhos. O rico murchará em seus caminhos. A palavra que aparece aqui não é a melhor tradução da palavra grega, poreia. A palavra que está traduzida aí na nossa Bíblia por caminhos, não é a melhor tradução. À luz de Tiago 4,13, onde esta palavra aparece de novo, a palavra provavelmente, irmãos, significa uma viagem de negócios em busca de lucro. Vamos ler lá Tiago 4, verso 13. Só virar a página, capítulo 4, versículo 13. Olha só o que está escrito. Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. A mesma palavra que aqui é traduzida por caminhos aparece ali, falando de uma viagem em busca de lucros. Então, quando Tiago usa essa palavra aqui, ele está falando desse rico que vive a sua vida como quem está em uma viagem de negócios em busca de lucro. E no meio desta viagem, Tiago diz aqui, ele murchará, ele cairá, ele secará, repentinamente ele será ceifado. Aquele que vive a vida como quem está em uma viagem em busca de lucros. Ou seja, volte os seus olhos para Deus e o tenha como o principal de sua vida. Volte os seus olhos para Deus e o tenha como a razão de sua existência. Volte os seus olhos para o Senhor, para Cristo o Senhor, e o tenha como a sua única segurança. Ele deve ter a primazia em sua vida. E aqui nós nos lembramos de um dos 5 solas da Reforma Protestante. Solos Christus. Somente Cristo. Esse era um dos lemas da Reforma Protestante, esse é um dos pilares da fé reformada. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. É nossa declaração de fé, irmãos. É a sua declaração de fé. Somente Cristo.
E o que Tiago está fazendo aqui é chamando a atenção tanto do pobre como do rico e dizendo: olha, somente Cristo, só Ele é a nossa segurança, Ele é a única segurança real. Ele é a única segurança real. Tanto pobres quanto ricos encontram a sua identidade na cruz, no Cristo exaltado e no Cristo humilhado. A única riqueza que atravessa a eternidade é o relacionamento com Cristo. É a única riqueza que atravessa a eternidade. E o chamado, irmãos, o chamado para nós cristãos é viver com a perspectiva celestial e não com a perspectiva terrena. Nem pobreza, nem riqueza. Somente Cristo é nossa segurança. Nem pobreza, nem riqueza, somente Cristo. Não importa a sua condição social, o que importa é que você está em Cristo. Não importa o seu status aos olhos deste mundo. Não importa a sua condição socioeconômica. Não importa aquilo que você possui ou aquilo que você não possui. O que importa é que você está em Cristo, que Ele te salvou e você está seguro nele. A sua esperança deve estar nele. A sua fé deve estar nele. A sua confiança deve estar nele. E nós lemos aqui nos outros versículos, nas semanas anteriores, que o convite de Tiago é para que nós venhamos a depender dele, que nós vivamos uma vida de dependência desse Cristo, desse Senhor, confiar nele, depender dele, e agora tê-lo como única segurança real em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos que Tiago nos chama a viver com os olhos voltados para o céu. Por isso hoje, o desafio hoje é simples, mas profundo. Se você se sente pobre, desvalorizado, você se sente fraco, alguém insignificante, alguém que não tem nada neste mundo, então lembre-se diariamente da sua dignidade espiritual. E ore com gratidão ao Senhor, dizendo: obrigado, Senhor. Ore todos os dias com gratidão ao Senhor, dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu me fizeste rico em fé e herdeiro do Teu reino. Se você se sente assim, alguém que aos olhos do mundo é insignificante, alguém que não tem nada neste mundo, então constantemente lembre-se disso, traga isso à sua memória. E ore ao Senhor com gratidão desta forma, louvando a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez rico em fé e herdeiro do reino celestial. Por outro lado, se você possui bens e status, pratique a humildade. Eu acho que ninguém aqui é verdadeiramente rico, né, aos olhos deste mundo, assim, rico de muitos milhões, mas talvez você tenha bens. Não sei, né, quem tem mais, quem tem menos, mas talvez você tenha posses, bens, alguma coisa assim, ou talvez uma herança está por vir. Pratique a humildade. Esse é o desafio para você. Esse é o desafio para mim, para nós. Pratique a humildade. Pergunte-se todos os dias: eu estou colocando a minha confiança em Cristo, ou nas riquezas deste mundo, ou nos bens, nas coisas deste mundo que passam, que são passageiras? Onde está verdadeiramente a minha confiança? Onde está verdadeiramente a minha segurança? Em que verdadeiramente eu estou amparado? Pergunte-se isso todos os dias. Esse é o desafio. E todos nós, irmãos, independentemente da condição, somos convidados a viver como cidadãos do céu, colocando a nossa segurança somente em Cristo, olhando não a partir daquilo que está diante dos nossos olhos, olhando para a nossa vida e para aquilo que somos, temos, e para aquilo que vivemos, para a nossa realidade, a partir da perspectiva de Deus, a partir da perspectiva celestial, não a partir daquilo que está diante dos nossos olhos. Todos nós somos desafiados hoje a isso. Assim, cada passo em nossa vida, seja na escassez ou seja na abundância, se torna um testemunho de nossa verdadeira riqueza,
ou se torna um testemunho de que a nossa verdadeira riqueza está nele, está em Cristo, e não nos bens, nas coisas transitórias desta vida. Eu espero que esta mensagem hoje fique guardada no seu coração, e quando a provação vier e bater à sua porta, quando a provação vier e bater a porta do seu lar ou da sua vida particular, a escassez talvez, ou talvez a tentação por conta das posses e dos bens, você possa levantar-se em fé e dizer: eu estou exaltado com Cristo, e eu sou herdeiro do reino celestial, eu hei de gozar de todos os bens e de todas as riquezas celestiais. E você possa dizer: eu estou humilhado com Cristo, com o Cristo da cruz. Assim como ele foi humilhado na cruz, eu estou identificado com ele na cruz. Eu não tenho nada neste mundo, o que tenho neste mundo é passageiro, há de ficar aqui. Esse é o desafio para nós, irmãos. Que nós possamos hoje nos levantar daqui hoje com o coração disposto a vivermos com os nossos olhos voltados para o céu, com os nossos olhos voltados para Deus, para o Cristo da cruz, para o Cristo exaltado, e tê-lo como norte em nossa vida, e tê-lo como o Senhor de nossa vida, como a nossa base de segurança, como o nosso amparo, ou como disse Martinho Lutero, como o nosso castelo forte, que nós possamos tê-lo como nosso castelo forte. Então eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos para nós orarmos. Eu gostaria que você sondasse o seu coração neste momento e falasse com o Senhor sobre isso. E quem sabe você esteja precisando realinhar a sua maneira de ver a sua realidade, a sua maneira de enxergar a sua realidade. Que você possa, nesta hora então, pedir ao Senhor: me ajuda, Senhor, a realinhar a minha maneira de entender e de ver a minha realidade para a glória do Teu nome.